Oi, deusas! Estamos aqui no nosso quinto episódio, mais do que especial, porque eu estou com uma pessoa que vai falar com vocês sobre o tripé da Call Dreams, que é corpo, mente e espírito, como a gente seguir essa plenitude na nossa saúde. A minha queridíssima Felícia dos Santos, mas como ela se intitula, como ela se reconhece de Tia Felícia, essa grande psicóloga que vai falar aqui dessa sua jornada maravilhosa. É um prazer ter você aqui. Estou muito feliz. Você vai fazer parte desse momento muito especial da Call Dreams. Você é a cara da Call Dreams, a sua história é a cara da Call Dreams. E eu queria que você se apresentasse para essas deusas que estão aí do outro lado saberem quem você é. Coloca aqui, viu, gente? As redes sociais da Tia Felícia, para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho fantástico que ela realiza. Bem-vinda, minha querida. Agora a palavra é sua. Fale quem é a Tia Felícia, por favor. Obrigada, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Como eu esperei por esse momento, esse convite veio direto para o meu coração, né? Amo a marca, acho que também tenho tudo a ver, concordo, viu? Acho que tenho tudo a ver com a marca. A Tia Felícia é uma psicóloga, uma pedagoga, né? Com uma boa estrada na educação, né? Mais de 18 anos. E na psicologia infantil eu estou debutando esse ano, 15 anos de consultório, né? Graças a Deus, com muitas famílias e muitas crianças alcançadas com os resultados da terapia, que isso é muito importante. Hoje a gente veio falar sobre isso, sobre essa conexão entre corpo, alma e espírito, né? Essa mente conectada com esse corpo, conectada com esse espírito. E eu estou aqui também como mãe, né? Como esposa e como mulher na minha essência. Né? Então, antes de tudo, essa é a Tia Felícia e eu acho, sabe, Denise, que o título melhor que eu tenho é de filha querida do meu papai do céu. Filha querida de Jesus. É a Tia Felícia. Esse dispensa todos os títulos. Ai, que lindo! E olha só, gente, Tia Felícia acompanha uma das minhas filhas, a Maria Clara, e a gente fala quanto é importante esse cuidado com a saúde mental, com a nossa saúde emocional, que isso vem da nossa infância, desse trabalho da infância, e graças a Deus tivemos essa jornada linda, esse encontro, né, de oportunidades e de vidas, e a gente partilha tanta coisa. Essa mulher me faz chorar várias vezes. Quando eu vou levar minha filha, enquanto eu tô lá, ela está sendo terapeutizada, ela vem dar um pulinho e vem me terapeutizar. Então é muito gostoso. E assim, Felícia, você como falou aqui, mulher, mãe, profissional, como lidar com tudo isso estando bem, principalmente porque a gente fala da saúde do corpo e hoje cada vez mais a gente está falando muito sobre a nossa saúde espiritual e emocional, porque de fato não adianta a gente estar bem com o nosso corpo, que é o templo para a nossa alma, para as nossas emoções, e você vivenciou um processo de muitas mudanças, e eu queria que você falasse muito sobre isso. Claro que você se sinta confortável para tratar sobre um assunto tão importante, mas que, com certeza, muitas mulheres querem ouvir mais sobre isso e querem entender o quanto houve de superação desses desafios que você enfrentou. E aí eu queria que você conversasse um pouco, testemunhasse um pouco do que você vivenciou nos últimos meses, né, do ano passado para cá, e partilhar aí para essas deusas que estão curiosas para entender esse testemunho tão lindo que é o seu. Obrigada. Vocês estão preparadas mesmo? Estão com a sacolinha para receber? A medida de dar é a medida de receber. E eu estou aqui hoje com muito prazer para doar. Doar aquilo, a minha história, aquilo que eu passei. E como é legítima a história da gente, né? Uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente passar. Sabe, Denise, eu gosto muito daquela frase. O caminho só existe quando a gente passa por ele. A gente faz o caminho, né? Então, em 2023, né? Vou falar um pouquinho aqui do meu diagnóstico. Todas nós fazemos os planos
para o ano, e quando chega exatamente por essa época, a gente refaz alguns desses planos para o segundo semestre do ano. Então, eu estava com tudo pronto, o meu planejamento todo prontinho para o segundo semestre de 2023, né? E fui fazer os meus exames de rotina. Você já fez seu exame de rotina? Oi, mulher deusa, você já fez seus exames de rotina? Pois é. Eu dei aquela pausa, porque nisso eu sempre fui muito cri-cri, muito criteriosa nisso. Eu dei aquela pausa dentro da correria e fui fazer os meus exames de rotina, né? E no meu exame de rotina foi detectado um CA de mama. E naquele momento, todos aqueles planos que eu tinha feito, todos aqueles planejamentos escritos, né? Já os profissionais contratados para estarem comigo no segundo semestre de 2023, a própria equipe da Casa da Tia Felícia, né? Todo mundo já prontinho, com datas de ações, tudo. E eu me vi diante desse diagnóstico. E quando eu me vi diante desse diagnóstico, a primeira reação, eu ser assim, bem sincera com vocês, acho que até nem compartilhei isso assim com outra pessoa, foi a reação mais natural, que é a reação de revolta, né? Eu comecei a me perguntar, mas por que comigo? Né? Será que eu mereço isso? E essas perguntas, ainda bem que elas duraram pouquíssimo tempo, viu, gente? Graças a Deus, porque essas perguntas, elas me faziam sofrer muito, só aumentavam, né, a minha angústia. E aí, diante daquele diagnóstico, eu comecei a pensar o que eu não tinha feito e o que eu poderia fazer ainda, né? Porque eu estava diante de um diagnóstico que não importava se eu tinha R$10 na minha conta bancária ou 10 milhões. Aqui no plano terrestre não existe ainda a cura. Como foi que eu lidei com isso? Do momento que eu soube que aí rapidinho passou por essa etapa de por que comigo, né, essa revolta, e aí eu já fui imediatamente me planejando como era que eu ia lidar com aquilo. E das minhas saídas naquele momento foi me enfiar no trabalho, fazer uma imersão total no trabalho. Então, eu passava o dia inteiro trabalhando, né? Chegou o dia de eu comunicar a minha equipe, né? Então, a Casa da Tia Felícia é uma casa que presta serviço de terapia, né? De terapia comportamental. A minha abordagem é TCC. E eu tenho uma equipe e reuni todas as meninas, né? E fui contar para elas. E houve muito choro. E quando eu contei, eu já tinha me resolvido muito em lidar com esse diagnóstico, porque eu esperava, né, um choro constante. A Casa da Tia Felícia, sem a Tia Felícia dentro, e sem ter passado por essa questão de planejar um treinamento adequado para essa ausência temporária da Tia Felícia, que até então ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? Então, foi bem desafiador, as meninas foram muito impactadas. E aí, no dia a dia, era como se nada tivesse acontecendo. Eu pedi para que fosse encarado como se nada tivesse acontecendo. E aquilo foi me dando força para ir aos poucos, né, me reconstruindo e tendo forças para enfrentar mesmo. Então, o trabalho, que eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho, ele veio naquele momento ser curativo para mim, nesse sentido. O dia inteiro eu não entrava em contato. Eu entrava em contato com o que eu mais amava fazer, que era trabalhar. Aí, vez por outra, né, ali entre um consultório e outro, eu via uma ali limpando o rosto, né, e daí eu chegava e falava assim, mas tá chorando por quê? A gente chora quando tem funeral e o meu está cancelado, eu dizia para elas, né? Oxi, não tem choro aqui porque não tem funeral. Então, não tem choro, o funeral foi cancelado. E aí elas falavam, mas de onde a senhora tira essa certeza? E ali eu fui
renovando a minha fé a cada dia e chamando cada um dos meus pais para comunicar por que eu ia me ausentar, para comunicar do diagnóstico, e muitos pais tiveram a mesma reação da equipe, né? Choraram bastante, mas ali eu já estava com o diagnóstico muito trabalhado dentro de mim naquele momento, então eu acolhia o choro, né? Sempre com um sorriso. Então eu busquei a minha marca registrada, o sorriso. Então, eu nunca contei assim, sabe, Denise? É porque eu tô com diagnóstico de câncer de mama e agora eu vou sair para me operar. Gente, eu fui diagnosticada com câncer de mama, com CA de mama. A minha cirurgia está marcada para o dia 1º, eu tenho certeza da minha cura. E eu ia falando com aquele sorrisão, né? E as pessoas não entendiam, mas a minha força estava no sorriso, né? No meu trabalho. Só que tem um momento que você não foge mais de você mesmo, né? É quando chega a noite que a casa toda dorme, né? Todo mundo dormia, tava aquele silêncio e ali era só eu e Deus. E a minha oração, Denise, era o seguinte: eu dizia assim: meu Deus, eu estou preparadíssima para ir morar contigo, porque o céu foi feito para mim. E eu reconheço o teu sacrifício, eu creio na tua salvação, né? Mas se o Senhor... E aí eu me derramava nos pés mesmo, sabe? Pedindo a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. E eu dizia para ele: agora, se o Senhor quiser, se estiver na sua vontade, não na minha, me dá uma segunda chance para que eu veja como eu vi o meu primeiro filho se formar, casar, né? Tem um filho que vai fazer 31 anos esse ano, né? Se o Senhor quiser me dar a oportunidade de acompanhar o meu segundo filho, o Joaquim, né? Que está com 13, o Gabriel vai fazer 31, eu ficarei muito grata. Mas, do contrário, eu estou pronta, prontíssima. Prontíssima. Essa foi a minha reação. Então, assim, eu levei o meu diagnóstico nessa energia, sabe? No trabalho e na minha fé em Deus. Porque quando você não tem solução aqui na Terra, né? Você tem que recorrer a Deus, porque só na infinita misericórdia dele, como eu fui alcançada pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, porque merecedor nenhum de nós é, né? Mas ele resolveu se implicar nos meus pedidos, inclinar os seus ouvidos para o meu clamor, né? E eis-me aqui. E foi um voto que eu fiz, sabe, Denise? Eu fiz um voto com ele. Nessas minhas orações, eu dizia assim: mas se o Senhor me der essa oportunidade, eu prometo que eu falarei de ti a toda e qualquer criatura. Eu falarei que eu sou um milagre ambulante e que tu és o mesmo das folhas da Bíblia amarelada, que tu és o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. E isso é muito interessante, Denise, porque às vezes eu estou numa recepção esperando ser chamada, às vezes eu estou na fila de uma farmácia que está muito grande, e aí eu olho para a pessoa e digo assim: você crê em Jesus? E a pessoa: eu posso te contar a minha história, a minha experiência com ele? Você crê em milagre? Você crê que eu sou um milagre? Se você puder me ouvir 5 minutos, eu vou te falar que eu sou um milagre. Então, assim, no dia 11 eu recebi meu diagnóstico, 11 de agosto de 2023. No dia 1º de setembro, eu estava sendo operada. Mas eu fui para aquele centro cirúrgico sabendo que aquela equipe médica iria ser tremendamente usada, mas iam operar uma mulher curada. Então, a cura, viu? Mulheres lindas, maravilhosas. A cura não está no outro. A cura está em nós, primeiramente. Ela tem que ser gerada. E nós, mulheres, nós temos essa graça de gerar.
né, de gerar nas nossas entranhas. E a minha fé, a minha esperança no meu milagre, ela foi gerada dentro de mim. Então, quando eu subi naquela maca, quando eu sentei, quando eu olhei para a equipe médica, eu tinha certeza da minha cura, porque eu gerei ela. Eu gerei ela através da minha fé e da minha esperança. Agora, é importantíssimo você respeitar a ciência. Não é porque eu tinha uma fé e uma esperança que eu não cumpri todo o protocolo médico que me foi pedido, que me foi exigido. Porque nós temos que ser sábias em dar autoridade aqui na Terra a quem tem. E eu sou muito grata aos meus médicos, à minha equipe médica que me amparou profundamente nesse momento. Então, você, mulher, qualquer que seja o seu problema, ele tem solução aqui na Terra ou no céu. Mas gere essa cura, gere essa solução. Você é capaz, sim. Nós somos geradoras de vida. E cura é vida. Cura é vida. Você me chamou a atenção em alguns pontos dessa sua fala. Primeiro que a sua preocupação, e aí vem esse poder da maternidade. O quanto isso transforma a vida de uma mulher. A primeira preocupação, uma das primeiras preocupações que você teve é pedir a Deus a oportunidade de estar mais tempo aqui na Terra para você acompanhar a vida dos seus filhos. E isso é mágico, né? O quanto a gente se doa para os nossos filhos, o quanto quando a gente vira mãe, a gente não pensa mais na gente, a gente pensa primeiro neles. E isso é muito bonito, ver, acompanhar, eu sei do seu amor pelos seus filhos, pela sua família. E o quanto isso é bonito de ver, essa preocupação, né? Eu que perdi mãe cedo, só fui entender esse poder da maternidade, o impacto que a minha mãe tinha na minha vida quando eu fui mãe. Porque eu acho que eu não conseguia nem dimensionar o que era essa perda. Então, que bonito ver essa força. E outra coisa muito importante, viu, deusas? Assim, o câncer de mama, quando ele é diagnosticado a tempo e quando ele tem... Precocemente. Quando ele tem um diagnóstico precoce, e é por isso que é muito importante a prevenção, e é uma bandeira que a gente leva bastante. Já a gente vai enfrentar no próximo semestre o Outubro Rosa, que é uma campanha belíssima sobre prevenção a câncer de mama. É um câncer curável. E por isso que vem a importância da gente fazer o autoexame em casa mesmo, fazer o exame de toque, ir ao ginecologista frequentemente. A partir dos 40 eu vivi agora a minha experiência, a minha primeira experiência na mamografia, e é uma coisa tão simples, é tão rápido, que eu acho que vale muito a pena a gente ter esse autocuidado, esse momento de se preservar. E como você falou muito bem, uma das primeiras coisas que são importantes para a cura, seja de qual for o processo que você esteja enfrentando na vida, né? Mas sem dúvida o câncer é um processo muito doloroso e que mexe muito com a nossa vida. É muito importante essa autoestima que você trouxe para a gente, de você acreditar. Você acreditar em você, acreditar no processo, entregar, que é outra coisa também que a gente fala que nem tudo está no nosso controle, que a vida não está no nosso controle. Você falou tudo planejado, tudo organizado, e de repente a vida muda e a gente se questiona na nossa racionalidade, humanidade, porque e a gente não vê também, depois a gente entende, e você entendeu logo, o quanto de cura você ia programar para outras mulheres, né? A sua fala ia transformar a vida de outras mulheres nesse processo de cura. E uma coisa que eu ia te perguntar era a respeito dessa vivência toda. O que é que te fez mais mudar na tua mentalidade a partir daquele momento, né, que você enfrentou essa doença e que você ressignificou muita coisa na sua vida? Você falou até, por exemplo, um exemplo de fila mesmo. Vale a pena realmente a gente repensa mesmo algumas coisas na nossa vida, o que vale a pena a gente se estressar, o que não vale a pena não se estressar, e aí a gente vai falar agora sobre mente.
essa desestabilização física mexeu, obviamente, com o seu emocional. E por você conhecer sobre as emoções, por você estudar e ensinar as pessoas, as crianças, as famílias, porque você não trabalha só a criança, você trabalha toda a família emocionalmente para lidar com os desafios. Como foi para você entender? É igual o médico, né? O médico, quando adoece, ele tem uma dimensão maior daquela doença. Então, para você, como foi lidar com essas emoções? Como foi lidar com esse dia a dia? Porque nem todo o tempo você ia estar forte, como você falou, nos seus momentos sozinha, você sabia da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Como foi para você vivenciar esse processo emocional? Primeiro de tudo, eu abri mão, né, de todos os meus projetos que eu tinha planejado. Então, foram lutos e mais lutos, né? Foram lutos consecutivos, porque eram projetos sonhados, projetos desejados e que não iam ser, naquele momento, realizados, né? Então, aí eu já tive que ter um poder de resiliência muito grande, né? E pontuar, Denise, que tem câncer que é muito silencioso. Então, eu nunca, em autoexame, detectei nada. Eu não senti nada, eu não sentia dor, eu não sentia absolutamente nada. Ele era muito íntimo, né? Não dava para sentir, somente mesmo as máquinas para poder alcançar. Então, os exames regulares, eles são preventivos e eles são o caminho para todas nós mulheres, todas. Então, não é porque eu não estou sentindo dor, não é porque eu me toquei no meu exame de toque e não senti nada, não. É aquela disciplina do exame regular. E a partir dos 40, a mamografia, eu fazia muito antes, porque eu tenho um histórico de 5 tias falecidas com câncer de mama, né? Então, eu já comecei a fazer com 30 anos, né? Então, já sempre me cuidei. Então, a sua pergunta é, e a mente, né? No momento desse, você que estuda a mente, né? Eu vou me lembrar do nome do filósofo, não sei, eu gosto muito dessa frase, que é parte da cura o desejo de ser curada. Então, assim que eu recebi o meu diagnóstico, o meu desejo era maior do que o meu diagnóstico de ser curada, né? Então, desde o primeiro momento, acho importante falar que quando eu estive diante da minha médica, né, da oncologista, eu entrei na sala, essa energia e tudo, e aí a médica disse assim, a paciente que você está acompanhando, a paciente era eu, né? E aí ela disse, olha, se todas as mulheres soubessem que encarar assim facilitaria muito o nosso trabalho e a nossa vida. Então, assim, a energia, a cura, ela também vem da mente. Porque a mente programa a cura no corpo. Ela envia a mensagem para os teus neurotransmissores e diz, olha, eu estou gerando cura. Eu estou gerando cura. Eu estou gerando cura. Então, além dos lutos, né, dos meus projetos, eu também tive que fazer o luto da mulher multifacetada, da mulher contemporânea que tem que dar conta de casa, de filho, de trabalho, né? E me permitir ser cuidada. Eu que cuidava de vidas, eu que cuidava de famílias, e naquele momento eu deveria ir para a cadeira de ser cuidada. E como foi difícil esse caminho, sabe? Fazer esse caminho até a cadeira para sentar e dizer, pronto, agora quem vai ser cuidada sou eu. E aí eu vou falar de algo que eu já lhe falei um dia e falar para você. Como é que anda o teu complexo de rocha? Ixi. Como é que anda o teu complexo de rocha? Eu dou conta, eu faço, eu aconteço, nada me barra, nada, eu volto. Nós não somos melhores e nem piores, nós somos diferentes e a nossa fisiologia feminina, ela é divina. Ela é divina, mas ela precisa, como qualquer outra coisa, ser cuidada.
ser cuidada e ser amada. E quantas vezes nós damos, nos esvaziamos em relação ao outro e achamos que nós não temos o direito. Nós nos sentimos muitas vezes culpadas de tirar aquele pouquinho de tempo, porque poderia ser do esposo, poderia ser do trabalho, falta assinar tantos papéis, sabe? Repensa a vida. Denise, as pessoas me diziam muito assim, quando a gente faz 40, as fichas caem. Comigo não caiu com 40. Caiu com 45. E com 48, diante do diagnóstico, caiu não, desabou o resto. Né? Porque aí eu disse, não, peraí. Né? Aí é quando a vida pega assim você e faz assim, ó, tchum, tu não quer parar, mas eu freio. Por quê? Porque o corpo só vai se ele tiver numa conexão harmoniosa entre mente, corpo e espírito. Né? O meu corpo, ele queria muito, mas ele estava diante de um diagnóstico que impedia. Então, a mente tinha que trabalhar produzindo essa cura. Então, o primeiro luto e terrível foi o caminho para a cadeira, para sentar e se permitir ser cuidada. Sabe, Denise, quando eu me operei, eu fiquei com um dreno, né? E na mesma noite, depois de 5 horas e meia entubada, eu quis ir ao banheiro. E a enfermeira quis trazer a paradeira para mim. Eu disse, não. Eu quero levantar e eu vou ao banheiro. Gente, mas como os homens, né? Eles são, assim, diante de diagnóstico assim, o meu amado, né? O meu esposo, ele dizia assim, meu Deus, de onde é que tu tira tanta força? Aí uma vez ele disse assim, sabia que se eu tivesse, né, um diagnóstico desse, eu tinha chamado já os meninos, eu tinha me despedido dos meninos, eu tinha dito a ti como era que eu queria, o meu funeral, tudo. Eu disse, mas não vai ter. Olhe, não tem agora ocupação da minha cadeira. A minha cadeira ainda vai ficar ocupada por mim, dizendo para ele. Eu brincava com ele, sabe? Olha, você ainda vai ter que me aguentar um pouquinho, senão vai ficar viúva agora. Eu tenho certeza da minha cura. Então, como eu trabalhei a minha mente, mesmo sendo conhecedora da mente, eu trabalhei as minhas crenças positivas, profundamente. Eu fiz um treino de esperança e de resiliência comigo, através da fé, do meu espiritual. A minha mente, ela tinha muitos momentos uma invasão de pensamentos, né, intrusivos, de pensamentos automáticos que me faziam acreditar que tudo aquilo que eu estava fazendo era em vão. Mas eu não deixava eles criarem raiz. Por quê? Porque os pensamentos, né, que a gente trabalha com os meninos, os pensamentos falsos, os pensamentos verdadeiros, né, eles vão dar origem àquelas crenças. Eles são fábricas de crenças. Né? Então, se naquele momento eu não fizesse aquela reestruturação mental dos pensamentos, eles iriam e aquelas crenças iam ser geradas, e a única crença que eu estava precisando naquele momento era que eu era capaz, era que eu tinha dado o meu melhor, e agora o universo tinha para me entregar o melhor dele também. Que bacana. Nossa, você me lembrou, a gente já conversou e você tem uma oficina linda, depois vocês acompanham ela nas redes sociais, coloca aqui, tá, gente? As redes sociais da Tia Felícia, ela tem uma oficina que é muito bacana, a minha pequenininha participou, agora nas férias ela faz uma oficina sobre as emoções. Inteligência socioemocional. Inteligência socioemocional. Então, a minha de 4 anos participou e eu fiquei encantada, porque quando terminou a entrega do certificado, e ela falando sobre todas as emoções, ela falou sobre principalmente essas novas. E esse filme que agora saiu recentemente, o Divertidamente 2, que é um filme fantástico, recomendo a todas vocês, deusas, a assistirem. Assisti o primeiro também. E é daquele jeito mesmo, né, Felícia? Assim, você falou sobre controle, é um desafio muito para nós, mulheres modernas, porque nós precisamos ultrapassar vários desafios, principalmente quando a gente fala no quesito profissional, que teve que trazer muito essa força masculina de realizar, de fazer. Mas
a gente percebe que o quanto isso é importante a gente também sair desse controle. Mas quando a gente fala da nossa mente, aí sim a gente tem que ter o controle sobre ela. E na cena, uma das cenas do filme que me chamou muita atenção, a cena da ansiedade, quando ela não conseguia sair daquele... É aquilo mesmo, né? Da gente tá ali naquele momento, naquele estágio de ansiedade, a gente não consegue sair e de repente veio a alegria de segurar a mãozinha delas. Calma, saia do controle. E aí ela soltou. E se permitiu ser cuidada, porque ela foi sentar na cadeirinha dela. Na cadeirinha que a tia Felícia foi para tomar o chazinho dela. A ansiedade foi sentar lá para tomar o chazinho dela. E a gente trabalha na clínica com as crianças essas emoções básicas, né? E de forma lúdica, claro. A gente trabalha as emoções básicas, que são as emoções que nascem com a gente, que a gente vê isso no Divertidamente 1. E quais são essas emoções básicas aí para as crianças saberem? Nojo, medo, tristeza, raiva e alegria. Mas a gente trabalha lá na clínica com o amor como emoção básica. E como levar os meninos para essa nova etapa que é o Divertidamente 2, né? Então, a gente trabalha com as famílias. Por quê? Porque como lá na casa a gente aceita crianças, né? Recebe crianças para o processo terapêutico a partir de 1 ano de idade, tudo tem que ser muito lúdico, né? Então, essa alfabetização emocional, ela é necessária para que eles possam entender. Então, a gente costuma fazer muita analogia com aquilo que é muito familiar a eles, que é o processo de aprendizagem cognitiva, intelectual. A gente costuma dizer que temos 2 casinhas, a casinha da inteligência emocional e a casinha da inteligência intelectual. Então, assim, a gente tem que investir nas 2 de forma equilibrada. Mas tem uma armadilha para a gente, que nós somos superpoderosos se a gente tiver apenas a nossa inteligência intelectual preservada. Sendo que diante dos maiores desafios da vida, eu te pergunto, Denise, agora, o que era que fazia diferença eu ser mestre, especialista diante do desafio que eu tive que ter, que era a resiliência do meu tratamento? Isso a faculdade não ensina. E a minha casinha emocional era a única que tinha que estar ativada naquele momento. Imagine se ao longo da vida eu tivesse depositado e a minha intelectual fosse um castelo, né? Mas a minha emocional nunca tinha sido colocada nem um tijolinho nela. Ela era uma chopana, ela era uma tendinha, né? Naquele momento ela ia ficar gigante. E ela ia virar em cima da cognição. Só que ela não ia ter repertório nenhum de enfrentamento, de adaptabilidade, de resiliência. Como fez diferença eu cuidar de tudo isso nas nossas crianças e nas nossas famílias? Para mim. Porque agora quem ia fazer o caminho era eu. E quando eu quis andar com o meu dreno arrastando, não era porque eu queria ser forte, era porque eu queria dizer para mim que eu não era forte, que eu dependia de um outro para me carregar, que eu dependia de um outro para me banhar, para escovar meus dentes. Sente o drama? Você que trabalha, que está à frente de tudo, e você olha e diz, eu queria que você penteasse o meu cabelo. Nossa. A pessoa nunca vai pentear do jeito que você penteia, mesmo que queira muito, né? E ali vinha aquele turbilhão de emoção, né? Aquela irritabilidade, aquela impaciência, porque a gente trabalha assim com as crianças. Olha, quem é da emoção? Quem é da família da emoção medo? Quem é da família? Por quê? Porque as crianças, elas são alfabetizadas no processo de letramento e elas conhecem as letras. E depois ela conhece as famílias das letras. E assim a gente trabalha na alfabetização emocional. Elas conhecem as emoções básicas e dali elas conhecem as famílias. E a ansiedade é da família do medo, né? Você vê que no filme o tempo todo o medo fica dizendo assim para a alegria, ó, eu sou mais a ansiedade. Se fosse a ansiedade no controle, ela já tinha achado a solução. E você vê que a alegria, ela chega a um momento que ela entrega os pontos. Que ela diz, pois tá bom. Pois eu não sei mesmo. Então, esse, Deus, é o seu momento de cura. É quando você diz assim, você entrega os pontos, sabe? Você diz assim, ó,
Pega o controle. Pega o controle. Eu me permito te entregar o controle, sabe? É quando a alegria senta e ela diz, eu não sei mais, eu não tenho resposta. Nossa, me arrepiei, gente. Né? Nossa. Então, para quantas coisas você está querendo dar resposta que está indo contra o curso e o fluxo natural da vida e do universo? Você só precisa sentar e entregar o teu controle. Só isso. Só isso. E como é difícil. Como é difícil. E controlar. Gente, eu sei que o senso comum ele vai falar controlar as emoções. Mas lá com os meninos, a gente não usa o verbo controlar, porque o verbo controlar, ele é irreal quando a gente se fala de emoção. É regular. Por quê? Porque emoção é um estado fisiológico, é uma necessidade fisiológica a um estímulo do externo que você recebeu. Aí ali é emoção. Uma vez falei para você, não vou deixar agora passar aqui, que fé não é emoção, fé é convicção. Já já a gente fala disso quando a gente for falar da parte da espiritualidade, né? Mas aí, a emoção, ela não é controlada. Ela é regulada, né? Então, quantas vezes, como é que a gente ensina para as crianças? A necessidade fisiológica, quando você é bebê, você não regula. Você precisa de fraldinha, porque você não regula. Quando você está maior, você vai sentir a mesma necessidade fisiológica, mas agora você vai saber procurar um banheiro mais próximo. Você já sabe regular. Então, a terapia é isso. É você aprender o caminho do banheiro. É você aprender o caminho de regular a tua emoção. Você não é a raiva, você está com raiva. Você não é a tristeza, né? Então, desde muito cedo, as crianças se sentem muito culpadas em sentir as emoções desagradáveis. A gente também não trabalha com emoção certa nem errada, porque nós precisamos de todas elas. De todas elas. Né? De todas. Agora, o que é que a gente tem que procurar? A mágica do eixo do equilíbrio. A mágica do eixo do equilíbrio. Então, emoção é regular, mas entregar o controle é cura. É você se entregar à sua vulnerabilidade. E quando você se entrega à sua vulnerabilidade, você não é impotente nem menor. Você é gigante no seu amor e na sua disponibilidade de aprender a viver de uma forma diferente. Isso é viver em plenitude. Isso é viver plena. Viver em plenitude é a gente reconhecer as nossas emoções, reconhecer as nossas fragilidades, né? E aceitar. Se aceitar como nós somos. Claro que aceitar como a gente é não necessariamente quer dizer que a gente não possa melhorar, evoluir, se desenvolver como pessoa. E eu vejo assim, a gente vem fazendo um estudo muito bacana num projeto social que a gente está embrionário, que está desenvolvendo dentro da Call Dreams, que é sobre as emoções dessas mulheres, que eu imagino que você, atendendo essas mães, muitas vezes, para curar e auxiliar as emoções dessas crianças, vai muito também sobre as mães. Como estão essas mães? E a gente fazendo pesquisas sobre o índice emocional das mulheres, se percebe o quanto as mulheres estão ansiosas, não vou dizer que são ansiosas, mas que estão ansiosas, né? E o quanto isso é desafiador para poder a gente trabalhar essa cura nessas crianças, também nessas mulheres. Por que as mulheres estão se cobrando tanto, como você falou, né? Exigindo tanto? Por que elas estão tão ansiosas? E, assim, trazer um depoimento dentro da sua vivência. O que é que você percebe tanto? O que é que acomete tanto essas mães para elas estarem tão cansadas, tão esgotadas? Em cima dessa pesquisa que a gente trouxe recentemente e que a gente vai fazer um trabalho belíssimo. E quero contar com você depois em outras oportunidades nesse trabalho envolvendo mulheres de baixa renda que vivenciam esse processo de ansiedade, que é hoje uma emoção que vem aflorando muito, que requer muito a nossa atenção, a atenção da sociedade como um todo nesse tratamento.
E aí eu queria que você trouxesse assim, uma experiência, o que é que você vivencia tanto dentro do consultório, o porquê dessas mulheres, o que é que elas relatam tanto essa ansiedade, esse cansaço. Você sabe que lá na casa, Denise, a gente faz questão de fazer uma parada de uma semana com uma programação diferenciada para as mães, né? Para que elas possam viver essa maternagem, porque há uma grande diferença. A maternidade é o teu aparelho ginecológico, ele está apto a engravidar. Isso é maternidade. É você ter a capacidade orgânica de gerar. Maternagem envolve o cuidado, né? Envolve o cuidar. Então, a maternagem, muitas vezes, a gente tem se permitido a entrar nessa armadilha de ser superpoderosa. E para ser superpoderosa é estar sempre no controle. Isso é uma distorção cognitiva em massa, né? Então, é aquele esquema adoecedor mental que traz uma pressão tão grande à tua psique que ela não se dá conta dos núcleos de adoecimento que ela está gerando dentro dela mesma, né? O que é que você precisa para se permitir a fazer uma terapia, a ter um momento seu de terapia, um espaço seguro de fala, de autoconhecimento, dentro desse ativismo que a gente tem. Porque essa é a proposta da casa, sabe? É a gente trabalhar essa psicologia não necessariamente associada ao adoecimento, mas como parte da cesta básica de um desenvolvimento pleno do indivíduo. Muitas vezes você vive o quê no teu dia a dia? 50% do teu potencial. 30%, 70%. Mas tu és impedida de viver os teus 100% de plenitude porque tu não consegue conectar essas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E tu não se permite, sabe, ô Denise, você sabe como é que chamam? Aquelas pessoas que ficam embaixo ali daqueles grandes picos, como o Pico da Neblina, né? Eles se chamam Sherpas. Sabe o que significa Sherpa? Sherpa é porque eles conhecem os atalhos, os caminhos. Mas além deles fazerem contigo, te ajudarem, né? Eles carregam a tua mochila. Aí eles são os Sherpas. Eles ficam como se fossem os nativos, né? Ali embaixo daquele pico, para eles te levarem aos pontos, pelos lugares mais tranquilos, certo? E carregarem por um tempo ali a tua bagagem, né? Então, por que você não se permite a isso? A ter naquele momento um Sherpa que possa carregar a tua bagagem e possa te conduzir por caminhos mais confortáveis. Por que que a maternidade tem que ser algo duro? Por que que essa maternagem tem que ser algo sofrido? É porque o controle social nos engana dessa forma. É porque a cultura da autossuficiência, ela nos deixa cega, que para ser mãe, nós temos que ser super poderosa. Não, para ser mãe, nós temos que ter coragem de dizer aos nossos filhos que nós não temos todas as respostas. Que naquele dia nós estamos frágeis. Que naquele momento nós estamos precisando do colo deles. Você sabia que eu digo isso para os meus pacientes? Pequenos como eles são, eu digo hoje quem está precisando de bateria no celular para ser carregada sou eu. Me empresta teu colo para eu deitar minha cabeça? Eu tenho fotos minhas com pacientes assim. Deixa eu deitar aqui no teu colo. E como eles ficam surpreendidos e quanto aquilo é impactante para a formação da empatia e da compaixão deles. O que é que está faltando para a gente, Denise? Compaixão. Compaixão é coragem. Compaixão é coragem. A etimologia da palavra vai dizer que compaixão é coragem. Coragem de amar.
Então, ter autocompaixão é a coragem de se apaixonar antes de por qualquer projeto e por qualquer pessoa. Por você, porque, Denise, eu estive diante de uma situação que não importava nada, porque ia ficar tudo aí. Quem ia cuidar da mochila do meu filho, quem ia cuidar do sapato do meu marido, quem ia cuidar para onde iam todas as minhas decorações da minha casa. Eu tinha que cuidar. Então, para que eu seja cuidadora em excelência, eu tenho que cuidar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se cuidar também é se colocar no lugar de vulnerável. Então, eu tenho me deparado no consultório com mulheres com complexo de rocha altíssimo, né? Sem se permitir nem chorar. Então, pega aí vocês, aí. Nossa Senhora. Né? Pega aí vocês e começa. Não sou muito de nome de super-herói, mas tem um Homem-Pedra. Um Homem-Pedra, um super-herói assim. Qual é, né? Tem quatro. O Enéas, o nosso bastidor, ele conhece muito de super-heróis. É um filme que é legal. Tem o Capitão América, tem, né, o Hulk, né? Quarteto Fantástico. E tem o Homem-Pedra. Né? O Homem-Pedra, né? O Homem-Pedra. Então, assim... Tá cheio de mulheres pedrificadas. Pedrificadas. Eita, Deus. Tô só levando martelada aqui. É isso. É muito impactante mesmo. Principalmente quando a gente se coloca nesse lugar. Mas olha só, para a gente finalizar, porque é tanta coisa que a gente tem para falar que vai ter que ter vários podcasts de continuidade, mas... Falar uma coisa assim que eu acho linda em você, Felícia. Eu vejo você uma mulher de muita fé, uma mulher que realmente é ungida por Deus. E o quanto o espírito, né, a nossa alma, precisa ser lapidada desde a nossa infância até a nossa vida adulta. E diante de tudo que você falou sobre ter um corpo saudável, trabalhar a mente, essa importância da mulher sair desse complexo de rocha, ela se permitir ser vulnerável, o que fazer com o nosso espírito, né? O quanto é importante a fé, o que te motivou, como você já comentou esse testemunho, mas assim, o conselho que você daria para essas mulheres, o quanto a fé é importante para elas seguirem em frente, mesmo através dos desafios. E são, cada mulher vivencia de desafios múltiplos, né? Seja pela saúde, seja desafio financeiro, seja desafio na família. Mas o quanto a fé é importante? Por que cuidar dessa fé, desse espírito? Você falou uma coisa aí, Denise, tão importante, né? A questão de você dizer, as mulheres passam por tantos desafios, né? Seja em qualquer área que for da vida dela, ou se não em todas também, né? E aí me veio uma coisa agora aqui no coração para dar esse recado aqui para essas mulheres que te seguem, né? Você também é um grande referencial, né? Eu amo assistir os seus vídeos, né? O seu compromisso com cada mulher, né? Como Deus tem semeado através da tua vida, né? Na vida de tantas mulheres, como Ele tem poderosamente contado contigo, né? Para alcançar essas mulheres. Como Ele tem te capacitado. Mas sabe por quê? Porque tu tem se permitido. Muitas vezes a gente diz, eu queria fazer isso, mas eu não posso, eu não sei nada sobre isso. E Deus está esperando você se apresentar para o jogo. E você se apresentou para o jogo, né? E quando a gente se apresenta, quando Ele levanta, como Ele te levantou para alcançar essas mulheres, né? Quando Ele levanta, Ele capacita. Dia após dia. Você não sabe o que vem pela frente. Quantas mulheres vão te procurar, né? Mas você se permite a ser essa ponte. Se permite a ser esse colo, né? Sabe, Denise, a minha uma médica, eu estive até com ela hoje, doutora Bia, minha médica do coração, né? E ela disse uma coisa para mim que foi tão forte. Ela disse assim, quando você ouvir as pessoas dizerem assim, essa mulher é tão forte, essa mulher é guerreira,
essa mulher é impactante, essa mulher é uma rocha, essa mulher é toda poderosa. Aí você chega perto dessa mulher, você bate no ombrinho dela e diz assim: você aceita uma água? Você aceita uma cadeira para você sentar? Porque ela precisa muito, muito disso, né? Então, assim, por maiores que sejam os teus problemas em qualquer área da tua vida, eu queria pedir hoje às mulheres que lhe seguem, que estão sendo tremendamente abençoadas através da tua vida, através do que Deus e o Espírito Santo têm falado através da tua boca, nos teus vídeos, né? Eu queria dizer para elas hoje: respeita a tua história, mulher. Por que tu tá incomodada que não aconteceu ainda contigo? Por que tu tá aqui se tu poderia estar distante? Respeita a tua história. Antes de tudo, respeita a tua história, respeita a tua origem, respeita o que tu escreveu até aqui. Se tu vai escrever novos capítulos, ok, mas respeita tudo que tu construiu até aqui, porque se não partir de você, não vai partir de ninguém. Essa vitimização de tu tá pedindo, convocando do outro o reconhecimento, ele não é do outro. O reconhecimento não vem do outro. O perdão não vem do outro. Ele é teu. É você que tem que se validar na tua história. É você que tem que se validar nas montanhas que tu já passou na tua vida. É você que tem que respeitar a tua história. E fé não é emoção. Não é você estar gritando, cantando, chorando. Não. Fé é a tua intimidade com Deus. A palavra de Deus nos ensina: tranque o teu quarto para conversar com Ele no secreto. Então, fé é intimidade que você cria com Deus. Não é emoção, é convicção de algo que você não vê. Não vê. Mas que a tua fé traz à existência. A fé é a certeza daquilo que tu não vê, mas que traz à existência aquilo que tu crê. Aquilo que tu crê. Então, o meu recado, o meu conselho, assim, é em relação à esperança. A gente vê que uma das maiores causas do suicídio é quando você perde a esperança. Então, por mais difícil que seja, a esperança, ela é um cristalzinho que tem que estar brilhando no fundo da tua alma, nem que seja entre fumaças, entre sombras, mas a esperança, o botãozinho da esperança, ele não pode apagar a tua história, a tua cura, a continuidade dos teus projetos, o teu amor próprio. A tua plenitude, ela repousa na tua esperança de dias melhores. Então, baixa a crueldade que tu faz todos os dias contigo, não validando as tuas conquistas, não validando as tuas resiliências. E se permite a respeitar a tua história. A tua história é linda, a tua história é única, simplesmente porque ela é tua. Ela é tua. Ela é legítima, ela é autêntica, ela é tua. Então, se ela é tua, a primeira pessoa que tem que respeitar essa história é você. E ter muita fé e esperança. Por mais difíceis que estejam os dias, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o dia amanhece. Então não será noite para sempre, o sol vai brilhar
e vai brilhar forte através de você. Nossa, gente. Olha aí o que é que essa mulher faz com a gente. Ai, meu Deus do céu. É dita, tá? Ai, olha, Felícia, eu não sei nem como te agradecer, porque como é bom te ouvir, como é bom ver o teu testemunho, a tua história, esse projeto tão lindo que você faz numa fase da vida tão importante, porque é uma caminhada que a gente faz junto, eu digo pela minha filha, o que a minha filha é hoje, o que a minha filha foi antes de começar essa jornada linda, né, do autoconhecimento. Te agradeço demais. Eu acho que esse episódio ele vai ser muito transformador para muitas pessoas que a gente está carente mesmo de escutar palavras de afirmação. É como você falou, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, porque a gente não se permite ser amado, a gente não permite se amar genuinamente, como você falou. Então, Deus, honre a sua história, honre a sua história deve ser honrada, Felícia, porque você é uma mulher que traz muita referência pra gente. Te agradeço demais. E a palavra final, o que é que você quer de palavra final? Qual é a palavra que você quer que resuma? Porque para mim a palavra final é gratidão. Gratidão pela sua vida, pela sua história. Você está aqui. Então, qual é a palavra que você quer definir esse fechamento tão lindo desse episódio sobre plenitude? O seu convite para mim, eu estava muito, muito feliz e empolgada de vir aqui e realmente superou as minhas expectativas. Como foi bom estar esse tempo aqui com você, né? Esse lugar tem uma energia fantástica, né? Você tem essa energia fantástica. Como eu estou me sentindo bem, como eu estou me sentindo à vontade aqui. E eu teria, claro, muitas coisas para dizer ainda, mas nós vamos, como você mesmo já colocou, ter outras oportunidades, porque contar a minha história para mim também é libertador, é curativo, né? A cada vez que eu conto. Mas a continuidade, sabe? Claro, eu te agradeço profundamente por tudo, mas você me pediu uma palavra, principalmente para as mulheres que estão nos escutando nesse momento. Continuidade. Eu recebo crianças com 4 anos na clínica dizendo assim, eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu não presto para nada, com 4 anos. Então, assim, continuidade, consistência naquilo que você faz. Por que eu estou dizendo isso? Que você disse que a gente precisa de palavras de afirmação, mas a gente precisa de palavras de afirmações dando continuidade, fazendo parte do nosso repertório, virando hábito na nossa vida, e não de forma mecânica, mas envolvendo muito sentimento e compromisso com o outro. Então, se você selecione frases para dizer para você, para dizer para os seus filhos, para dizer para os companheiros, né? Mas frases afirmativas, positivas, carregadas de afeto, de compromisso, de gratidão, mas tenha continuidade e constância. O que vai fazer a diferença é o que eu vejo todos os dias na clínica. É aquela criança que tem constância e continuidade, que a família valoriza aquilo, que a família entende a necessidade daquilo e que a família, juntamente com a criança, ela tem continuidade, consistência. Então, todo o processo, a nossa vida, ela é um processo. E no final, pode ter certeza, Denise Assis, nunca foi entre eu e você. Sempre será entre eu e Deus. Sempre. Então, não tem preço aquilo que tem um valor imensurável para a gente. Então, corpo, fé, espírito tem um valor imensurável para a gente.
Obrigada Nossa. por tudo. Obrigada, meu amor. Ave Maria. Sem palavras. Né? Ela sempre me desconfigura mesmo. Sempre quando a gente se encontra, ela faz isso. Mas eu espero que você, Deusa, possa ter usufruído desse momento tão lindo. Mais uma vez, muito obrigada, Felícia, por essa oportunidade. E não deixe de acompanhar a gente para novas histórias, para novos episódios tão lindos quanto esse. Um beijo.